Resolvendo o problema do distanciamento físico em ambientes com assentos fixos. Nesse vídeo, vou demonstrar a resolução do problema do distanciamento físico em um laboratório de informática com assentos fixos, cuja lógica poderia ser aplicada a outros ambientes, como cinemas e restaurantes, por exemplo. O problema do distanciamento físico em ambientes com lugares fixos consiste em determinar quais assentos dentre os existentes serão liberados para uso, visando ou maximizar o número de pessoas no local, respeitando um distanciamento mínimo, ou maximizar o distanciamento mínimo considerando um número específico de pessoas. Perceba que podemos ter várias pessoas com bom distanciamento, mas o distanciamento mínimo será determinado pelo pior caso. Antes de resolver o problema, vou deixar um desafio para você. Baixe a planilha na descrição do vídeo e tente posicionar manualmente 7 estudantes e o professor no laboratório, maximizando o distanciamento mínimo entre todos. Deixe nos comentários o distanciamento mínimo que você conseguiu atingir. Podemos resolver esse problema definindo inicialmente uma matriz DIJ representando a distância entre quaisquer dois lugares IJ pertencentes a um conjunto A contendo todos os assentos. Uma variável x para cada assento i, cujo valor 1 represente sua ativação para uso e 0 caso contrário, uma variável z que represente o distanciamento mínimo e uma variável p que represente o total de lugares ativos. Essa primeira equação do problema irá apenas contabilizar o número total de lugares ativos p, enquanto o segundo grupo de inequações vai assegurar que o distanciamento mínimo z seja menor que todas as distâncias entre qualquer par de lugares que forem ativados. Veja que essa inequação não se aplicará quando somente um ou nenhum dos lugares analisados forem ativados, devido ao grande número que surgirá do lado direito da desigualdade. Como dito, poderíamos então ou maximizar o distanciamento mínimo fixando um número de pessoas, ou maximizar o número de lugares ativos definindo um valor para o distanciamento mínimo a ser respeitado. Aqui poderíamos ainda adicionar um coeficiente de baixo valor multiplicando a variável z de distanciamento mínimo para que esse critério seja uma segunda prioridade nesse caso. Para esse exemplo especificamente, é preciso ainda que o lugar do professor esteja sempre ativo. Finalmente, é só levar o modelo para um solucionador e analisar as respostas. Vamos analisar os resultados para esse caso prático do laboratório de informática, tentando verificar se eles estão fazendo sentido. Com um professor e um aluno, visando maximizar o distanciamento mínimo, o solucionador coloca o aluno no canto oposto à mesa do professor, o que é esperado intuitivamente e o que já é um indício da validade do modelo. Já aqui, temos a solução ótima encontrada ao maximizar o número de alunos no laboratório, a qual acabou reduzindo o distanciamento mínimo para um valor próximo do limite estabelecido de 1,5 m, o que também faz sentido. Outras particularidades poderiam ser modeladas, como a possibilidade de alteração da posição dos assentos ou usar critérios de desempenho diferentes. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos.